E aí você pode estar falando assim para mim, caramba, Débora, você está falando de método, você está falando aí de ter uma pessoa me orientando, cara, mas eu tenho esses anos todos que eu estou aí na frente de um projeto, ou esses meses que eu estou à frente do projeto, eu tenho pessoas me orientando. Mas eu não consigo captar recurso. E essa é a questão. Não adianta você ter orientação de pessoas que não sabem o que está fazendo. Ou, na verdade, não adianta você ter orientação de pessoas que não estão junto com você. Por quê? Porque quem te orienta, ela também tem que te conhecer. Quem te orienta tem que saber se você conhece o que você está fazendo. Isso faz toda a diferença. Por isso que eu falo, uma coisa importantíssima para você levar aí para o teu projeto social, tá? Se você, primeiro passo aí, primeiro ponto, se você não sabe se o teu projeto vai ser de curto ou longo prazo, se o teu projeto ele vai ser uma coisa pontual ou, assim, curto prazo, pontual, ou duradoura, longo prazo, você já não sabe a questão de captação. Por quê? Porque é diferente você captar a curto prazo e você captar a longo prazo. É diferente você saber quanto que vale um curto prazo e quanto vale um longo prazo. E aí você pode falar assim para mim, não, Débora, o longo prazo pode ter o mesmo valor de um curto prazo. Pode ter. Mas a diferença é o como você vai estar mostrando esse valor de um curto prazo e um longo prazo vai depender. E isso faz diferença se você vai captar ou não. Porque se a pessoa vê lá, pô, ele vai captar 500.000 para um evento que vai acontecer num dia, é um absurdo. 500.000 ele pode estar dividindo isso em tantos meses. 500.000 ele pode estar dividindo isso em tantos dias. Porque ele vai gastar num único dia. Nossa Senhora! Aí você vai falar para mim, Débora, mas você já viu quanto gasta o Rock in Rio? O Rock in Rio são milhões de reais ali para fazer aquele evento. Sim, gente, é milhões de reais para fazer um evento. Milhões não, acho que são milhares, tá, gente? Fico na dúvida se é milhões mesmo. Mas a questão é, o Rock in Rio, quando você pensa no Rock in Rio, o Rock in Rio tem patrocinador. O Rock in Rio que você está pagando para estar dentro do evento do Rock in Rio. Então, assim, além de que, quando o cara fala tem milhões ali envolvido no Rock in Rio, você tem que pensar que também vai entrar milhões. Porque vai movimentar toda uma realidade que você não presta atenção. Olha só como a gente pensa muito superficialmente. Por isso que eu estou falando, vamos pensar com mais sabedoria no que a gente está fazendo. Por isso que eu falo da questão de ter um orientador e ter um método para você. Se você parar para pensar, o Rock in Rio ele acontece tantos dias, tá? Perfeito, vai acontecer 6 dias, não sei quantos dias vai acontecer agora desse ano aí. Mas a questão é, tem milhões, ok, vai rolar milhões. Ah, tem montanha-russa, tem roda de gigante, tem tantos palcos, show. Aí você pensa, ele está investindo, é um investimento. Mesmo que você pague R$ 700 para entrar, você pagou R$ 700 para entrar. Outras pessoas pagaram 350, tá? Outros que ganharam VIP lá, que vão poder entrar em tantos lugares, pagaram um pouco mais caro. Mas eles também vão ter outras coisas. Ah, mas quem é estudante pagou mais barato. Ok. Mas aí você pensa, você acha realmente que eu que sou estudante estou pagando 350? Não sei o preço, tá, gente? Não sei o preço. Só para você saber, não sei o preço. Mas a questão é, se você pensar bem, eu não sei o preço, e por isso que eu estou botando R$ 350, meia, 700 inteira, e tem a VIP, que é R$ 1.000. Você acha realmente que esse valor de 350 e pensar assim, poxa, mas vão ser metade das pessoas vão pagar 350, ele vai estar perdendo? Não. Já na cabeça deles, eles já pensaram, o ingresso vale 350. O ingresso vale 350. Por que vale 350? Porque eu não posso perder. Se vier mais pessoas pagando só 350, e o meu gasto, na verdade, é de, pensar aqui, tá? Todo mundo que for vai ser R$ 5.000, tá? Se eu for, todo mundo pagar 350, vai ser R$ 5.000. Se pegar metade, vamos botar assim, 350, a outra metade, 9.000, tá? 50, tantos por cento VIP, vai ser R$ 12.000. Porém, todavia, todo gasto do Rock in Rio, todo gasto, entre aspas, está aqui nesse valor, que eu investi para fazer tudo, para fazer toda a parte de show, os convidados, pagando a galera, fazendo tudo que tem que fazer, é 2.500.
Então, olha só, se só forem pagando meio, eu vou ganhar 5. Meu gasto total do Rock in Rio foi 2.500. Então, na verdade, eu vou ganhar 2.500. Mas, se for metade pagando meia, metade pagando inteira, eu vou ganhar 9.000 reais. Mas o meu gasto continua 2.500. Então, assim, olha só, eu vou ter aí 7 mil, certo? 7.500 no meu bolso, tá? Se for 12.000 reais, eu continuo gastando 2.500. E aí eu vou receber o quê? 9.500, certo? 9.500. E olha só, 2,5, 7,5, 9,5. Eu só fiz o quê? Dependendo da situação, quanto eu for arrecadar, com o tipo de ingresso que eu for vender, eu só tenho maior meu lucro. E isso, gente, se você parar para pensar, você vai falar para mim, eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha. Por quê? Porque você não tem consciência. Porque você acha que só tem uma forma, que só tem um jeito de fazer as coisas. E, na verdade, tem vários jeitos. Só que você, na verdade, só procura um único jeito. E aí eu digo para você que não sabe fazer evento, que o Rock in Rio pensa assim. Quanto mais o meu gasto tem que ser fixo. Fixo. Acabou. Eu só posso gastar este valor. Este é o meu investimento. Porque se todo mundo for pagar meio, eu tenho que ter o retorno lá dos meios. E aí, como eu falei, cara, se você pensar bem, o gasto dele é 2,5. Ele não pode ultrapassar disso. E ele já pensou que se tiver só gente pagando meia, ele tem que ganhar pelo menos a metade do que ele gastou. Então, se ele gastou 2.500 e ganhou 5, pô, ele continua saindo lucro, porque ele pagou todo o gasto dele e conseguiu arrecadar 2.500. Se metade pagar inteira e metade pagar meia, ele vai tirar lá os 7.500. Olha só como já aumentou meu lucro. E se tiver a galera VIP, mais a galera do meio, mais a galera inteira, cara, eu vou conseguir tirar 9.500. Eu só aumentei o meu lucro. E se você não sabe disso, e se você não tem esse entendimento, e se você não consegue traçar isso na hora que você for fazer a sua cursos, você não capta. E isso aqui é só uma ideia que eu estou te dando para você abrir a sua mente num ponto e que envolve sua captação de recursos. Porém, todavia, você tem que pensar que você, na verdade, não sabe nem o planejamento da captação. Então, se você chegar e pegar a minha ideia agora, nesse exato momento, não quer dizer que você vai aplicar da forma correta. Por isso que eu digo, você pegar a ideia e aplicar sem conhecimento, sem uma estratégia, sem ter alguém para te acompanhar, muitas das vezes não vai dar certo, tá? Então, só para clarear aí a sua mente. E como eu digo, tudo depende do seu conhecimento e da sua força de vontade de querer investir ou não. Por quê? Porque com certeza você vai falar assim, como eu disse logo aqui no comecinho, quando a gente fala do exemplo do Rock in Rio, mas o Rock in Rio tem dinheiro. Gente, não é que ele tenha dinheiro. Ele já pensou, já conversou com pessoas, já pegou patrocinadores, já pegou investidores para aplicar isso. E se você parar para pensar, mais uma vez você deve pensar aí, mas o Rock in Rio é o evento. Você acha realmente que o Rock in Rio foi sempre o evento? Você não acha que teve uma pessoa super corajosa lá em 1980? Não sei nem se foi isso que foi criado ou foi antes, mas botou lá em 1980 e falou, cara, eu quero criar um evento que tenha vários artistas e tenha várias pessoas curtindo esse evento. Cara, teve um louco que falou isso. E o louco colocou aquilo em prática. E hoje está funcionando o negócio até hoje. Já se passaram em 40 anos, praticamente, o Rock in Rio está cada vez mais boom e espalhando pelo mundo todo. Teve em Portugal, teve nos Estados Unidos, acho que é assim nessa vibe aí também. E no Brasil tem aí também acontecendo. Então, assim, é Rock in Rio Brasil, teve Rock in Rio Portugal. Então, um evento que virou mundial. E o cara acha realmente que o cara ficou, não sei. Ele ficou com as dúvidas, mas ele falou, se eu não colocar em prática, se eu não fizer, vai ter alguém que vai fazer. Ou se eu não fizer, cara, eu vou ficar com esse meu coração aqui abalado, porque eu não vou fazer esse negócio acontecer. E quando eu digo isso para você, é porque eu sei que você colocou a tua coisa para funcionar. E essa coisa para funcionar foi o quê? O teu projeto social. Você falou, eu quero fazer a diferença, eu quero botar esse projeto, eu quero mudar vidas, eu quero fazer com que essas pessoas tenham uma vida diferenciada, uma perspectiva de vida. Você falou o quê? A mesma coisa do cara lá do Rock in Rio. E colocou em prática. Só que a diferença foi que o cara do Rock in Rio, ele se juntou com pessoas certas, ele colocou o negócio em prática, ele sabe o que está fazendo, ele está ganhando a grana dele lá e está acontecendo. E você não, você está tirando dinheiro do teu próprio bolso. Por quê? Porque não tem conhecimento. Porque não tem um caminho, um método para seguir para você conseguir recurso de verdade na sua ONG.
Isso que eu estou te dizendo. Então, para de falar que não dá para fazer, porque dá. Para de dizer que as grandes organizações estão tirando a sua vez de ter recurso, porque não tá. Porque eu disse para você o quê? Que tu tem três doadores aí. Tem o doador que só vai querer doar para ONG grande, tem o doador que só vai querer doar para ONG pequena, e tem o doador que quer doar para qualquer pessoa que pedir para ele. E eu quero que você entenda o quê? Que você consiga falar com aquele doador que quer doar para qualquer organização e que você consiga falar com o doador que quer doar para uma organização pequena. A diferença é que você não está falando com essas pessoas. Você não está se comunicando, você não está passando informação correta para essas pessoas. E por isso que você não está captando recurso na sua ONG. E como eu disse, a primeira coisa que você tem que saber é a natureza do seu projeto. É você saber se é um projeto pontual, se é um projeto a longo prazo. Se é um projeto a longo prazo, o que você tem que fazer para ele dar continuidade? Se é um projeto a longo prazo, o que você precisa saber sobre a questão financeira? Eu tenho que entender se você sabe realmente de você, como projeto social, se você sabe que você é capaz de fazer isso, o seu histórico, não só no sentido de captação de recursos, mas seu histórico no sentido de resultados que você tem na sua organização. Isso faz toda a diferença para captar recursos para sua ONG. Mas se você não sabe, fica difícil você captar. E eu te convido mais uma vez, se você quer captar recurso de verdade na sua ONG, vem aprender o método correto, que vai fazer você não ficar nessa vibe, vai variar de um mês, 2 meses, até ano para captar. A questão é, se você tiver o método correto, você consegue captar. E é rápido, se você tiver interesse de verdade em fazer as coisas acontecerem dentro da sua ONG.